Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Mari Vignoli e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho delicado, só que eu acho que é um assunto de utilidade pública. Eu vou me abrir aqui, então isso não é de modo algum tipo de sensacionalismo, clickbait. Eu quero dividir para vocês saberem que isso acontece mesmo, porque tem pessoas que me conhecem que nem sabem que eu passei por isso e eu acho que isso foi um aprendizado muito grande na minha vida, então eu tenho que compartilhar com vocês de alguma forma. Em 2014, era o meu terceiro ano da escola, do ensino médio. Ali pro final de julho, eu tava no cinema com a minha irmã e com meu primo, durante uma sessão, eu não lembro o filme, e eu lembro de sentir um enjoo muito forte, assim, então uma sensação de vontade de vomitar muito forte. Só que eu não tinha isso. Eu lembro de ter isso quando eu era pequena, sabe? Às vezes vomitava na escola, sei lá, alguma coisa assim acontecia, mas raríssimas vezes. E esse enjoo veio tão forte que eu fiquei no banheiro por mais de 20 minutos, eu acho. Eu vim passando muito mal, assim, dentro do carro. Cheguei em casa e deitei, lembro de deitar nesse sofá aqui. Minha mãe falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei, mãe, eu tô passando mal, tô com um enjoo muito forte. E eu já tinha vomitado, tipo, muito no banheiro do cinema. E continuei vomitando aqui em casa. E tudo que minha mãe me dava, eu vomitava. Então ela tentou me dar chá, porque eu não tomo remédio. Tomei o chá, eu vomitei tudo. Ela tentou me dar coisas pro estômago, então tipo engove e algumas coisas de desconforto, assim, do estômago. Eu vomitei tudo. Ela tentou me dar coisas mais pesadas, digamos assim, tipo Dramin e etc. E não deu certo. Foi passando as horas, eu acho que a gente chegou umas 5 horas da manhã, eu fui dormir com a minha mãe, porque meu pai estava viajando pro Tocantins nessa época. E eu tinha consciência de tipo assim, eu preciso deixar ela dormir. Só que eu não tava bem, gente. Sabe quando você sabe que você não tá bem? Eu falei, deu 5 horas da manhã, eu falei, mãe, eu não tô bem. Ela falou assim, você quer ir no hospital? Aí eu falei, quero. A gente foi pra Santa Casa. E aí o médico que me atendeu, gente, como, nossa, médicos por aí, gente, se atentem a cada caso é um caso. Não é todo mundo que tem os mesmos sintomas que vai ter a mesma coisa, sabe? Eu sei que vocês estudam pra isso, mas estejam atentos, porque no meu caso aconteceu isso. Então eu cheguei lá, o médico tava de plantão, aí ele saiu de pantufa pra me atender. Eu expliquei o que eu tava sentindo, aí ele falou assim, deve ser uma gastrite muito forte. Nem pedi pra eu falar onde que era a dor. Então, já pra vocês saberem, quando você tem alguma coisa no pâncreas, principalmente pancreatite, se ela começar a doer, ela vai doer aqui na frente e vai irradiar para suas costas. Então você vai sentir meio que fosse uma dor no rim, assim, só que ao mesmo tempo aqui na frente também. E no meu caso, como eu tinha um enjoo muito forte, uma médica me explicou, e é exatamente essa sensação. Parece que você tem um boi dentro de você e ele não sobe nem desce, ele fica ali entalado. É horrível, a sensação é muito ruim. E aí esse médico me deu remédio na veia para dor e para gastrite. E eu acabei dormindo, então a minha mãe ficou comigo na cadeira e aí começou essa sensação de desconforto em relação ao conforto da minha mãe. Deu umas horas assim, aí o médico falou assim, vocês já podem ir embora. Ele me deu alta. E aí eu cheguei em casa muito sonolenta, aí a gente foi dormir. E aí a minha mãe falou assim, vamos passar o resto do dia na casa da sua avó, pra você ficar bem, pra eu ficar lá perto e ter gente, né, pra cuidar. E aí foi isso, eu fiquei até acho que meio-dia, eu não conseguia almoçar, eu não conseguia comer, e aí eu fui pra casa da minha avó. Eu não falava pra minha mãe, mas eu continuava sentindo a mesma dor. Tava ficando pior, assim, tava piorando a dor, porque eu acho que o efeito do remédio tava passando e eu comecei a sentir dor. Mas mais ou menos ali para 5, 6 horas da tarde, deu um pico de dor, que é o que a pancreatite faz. A pancreatite aguda, ela dá um pico e aí você não aguenta mais. E aí quando deu esse pico, gente, eu meio que apaguei, assim. Eu lembro de tentar não cair no chão, que eu tava em pé, tentar não cair no chão, mas eu tentava respirar assim, ó, pra ver se passava e não passava. Era uma dor, tipo, muito aguda, muito mais do que eu já senti na vida, assim. E aí a minha mãe falou assim, vamos pro médico. Só que nessa hora ela já começou a ficar um pouco desesperada, digamos assim, porque eu já tava um pouco inconsciente. Então eu deitei na parte de trás do carro, assim, e eu lembro da minha mãe correr pros hospitais. E a gente foi no Eucadre, aqui em Campo Grande. Eles já me internaram na hora, já começaram a me dar alguma coisa na veia. Eu não lembro o que era, se era alguma coisa pra dor. E aí eu fui ficando bem até, só que mais desacordada. Passaram-se, eu acho que umas 3 horas que eles colheram o meu sangue e tudo mais pra fazer os exames. E aí chamaram eu e a minha mãe dentro de uma salinha. Falaram que a minha amilase, gente, amilase, vamos ver se eu lembro ainda. Mas o bom é tipo 114, 140, 180. Isso é bom. Minha amilase tava 14.000. E aí eles já sabiam que era alguma coisa no pâncreas. E a pessoa que atendeu, ele falou assim, gente, o pâncreas é o pior órgão para dar alguma coisa. Ele é muito traiçoeiro, é melhor vocês ficarem aqui à noite até que a gente descubra. Amanhã de manhã faço uma tomografia, uma ultrassom para ver o que é. A gente passou a noite, eu fui para um quarto de 2 pessoas, assim, mas esse quarto não tinha ninguém do outro lado, tipo, na outra cama, né? Então ficava eu e minha mãe. E, de novo, o meu desconforto de ver minha mãe super preocupada, porque meu pai estava em Tocantins e ela tinha só as irmãs dela e ela precisava, tipo, de um conforto, sabe? E eu lembro do meu pai descobrir e me ligar.
Aí ele me ligou e quando você é criança ou adolescente, ou até mesmo agora, eu acho que eu sinto isso. E o adulto, mais adulto da situação, perde um pouco o controle emocional, aquilo te pega demais. E foi isso que aconteceu. Meu pai me ligou e ele tava muito triste, assim. Ele tava tão triste que ele falou assim, filha, você não sabe quanto a situação é complicada. Eu pesquisei aqui na internet e disseram que o câncer do pâncreas é o pior de todos, é o mais agressivo. Quando ele me falou isso, eu fiquei muito mal, por causa deles, assim, por causa das pessoas que estavam me vendo. E as minhas irmãs nem se falem, assim, a Nath, ela conseguia mascarar um pouco a dor, assim, a tristeza, mas a Carol, nem um pouco, ela ficava super perto de mim, super com dó, sabe? Enfim, essa fase do hospital foi mais para diagnóstico. Assim que eu fui para minha primeira tomografia, para minha primeira ultrassom, o laudo já foi tumor de Franz. O tumor de Franz é um tumor que dá no pâncreas, ele pode dar... O pâncreas é dividido em 3 partes, então cabeça, corpo e cauda. É um tumor que dá mais em meninas e mais na adolescência. O meu nódulo estava entre a cabeça e o corpo, assim. Ele estava mais pro início, assim, do pâncreas. Que não é tão bom, porque o ideal é que ele esteja no corpo e na cauda, e o meu estava mais pra cabeça. Quanto mais pra cabeça, pior, porque menos dá pra conservar o pâncreas depois da cirurgia. Então, menos pâncreas sobra depois da cirurgia. E é mais complicado também pros cirurgiões pra fazer a remoção. Só que eu, gente, nesse momento, eu não pensava que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Parecia que não tinha nada acontecendo, que estava tudo bem. E o meu psicológico meio que mais se preocupava com as outras pessoas do que entender que eu estava passando por aquilo. Então, foi como se eu fosse uma pessoa à parte, assim. Eu ficava olhando a situação, mas aquilo não estava acontecendo comigo. E isso durante todo o processo. Eu lembro que ficar no hospital era muito ruim, assim, eu não conseguia dormir direito, e aí eu tinha uma conversa com as minhas irmãs para elas virem dormir comigo e deixar minha mãe ficar em casa um pouco. Eu tive visitas da minha família me apoiou muito, assim, durante esse período. E aí, durante esse tempo, meu pai já estava vendo de vir do Tocantins para Campo Grande. Tive alta do hospital, acho que uns 4 dias depois. Eu fiquei em casa, não sentia mais tanta dor, porque a minha pancreatite, ela não era crônica, então ela ia e voltava. E eu até que não tive muito, eu acho que ele me deu um remedinho para tomar em casa, assim, para não sentir dor e fazer a parte de consultas médicas para entender qual era o próximo passo. Quando a gente começou a pesquisar médicos, gente, não tinha médico especialista em pâncreas aqui em Campo Grande. E assim como todo mundo fala, tipo, é um órgão muito delicado, você tem que ter um especialista sobre o assunto, sabe? E aqui em Campo Grande não tinha. A gente foi em gastros. Eu lembro da gente ir, eu acho que em 4 gastros, e cada um falava uma coisa diferente, principalmente sobre a cirurgia e sobre a biópsia. Então, um falava assim, vamos fazer por vídeo, a gente dá 3 furinhos, a gente enfia os negócios e a gente faz por vídeo. Você não vai sentir nada, não vai ter cicatriz, tá tudo certo. Como se eu ligasse para ela a parte plástica do negócio. Eu queria só resolver aquilo que me parecia, pelo olho dos médicos, muito monstruoso, assim, de dar medo. Outro falava, não, a gente vai na faca. Aí o outro falava um tipo de método, não, a gente vai conseguir conservar. O outro falava, não, a gente vai cortar o pâncreas e vai jogar fora, e aí você fica com risco de diabetes. E tudo que os médicos falavam era para os meus pais, nunca era para mim. E, de novo, conselho para os médicos, gente, fale com quem tá passando pelo problema. Tenta trazer conforto pra essa pessoa, porque eu lembro deles ficarem só olhando pros meus pais, só falando com os meus pais, e eu ali, como se eu fosse, tipo assim, um objeto, sabe? Isso era bem ruim, assim, e me ajudou mais ainda nessa questão de me colocar fora da situação, não conseguir olhar como se aquilo tivesse acontecido comigo, assim. Depois de visitar vários médicos, a gente chegou à conclusão que não tínhamos confiança em nenhum médico, assim. A gente tinha mais em um, só que era o médico do vídeo, e eu, pelo menos, falei, mãe, eu não me sinto confortável porque ele é muito radical. O médico era extremamente radical, ele falava, não, eu vou, resolvo, super estrelinha, assim. E eu acho que não é bem assim, porque ele não explicava muito o problema, eu só falava assim, eu vou resolver e tá, e aí, né? Durante esse período, a minha irmã tem uma amiga que conhecia alguém dentro do hospital de Campinas. Ele falou pra eu ir lá e os meus pais ficaram um pouco com o pé atrás. Só que por ser um especialista, eles não tiveram dúvidas. A gente vai pra Campinas, a gente aproveita e passa também em São Paulo com algum especialista de pâncreas. Chegamos em São Paulo, eu lembro que foi péssimo. A gente foi atendido por um cara que só falava de dinheiro, tipo assim, eu lembro exatamente dele falando, essa cirurgia, ela custa 400 mil reais, e aí vocês têm que pagar a parte da enfermaria do hospital, que me incomodava muito, assim, muito. Principalmente ver os meus pais passando por aquela situação, né? 400 mil reais, eu já tinha noção do que era 400 mil reais. E aí a gente foi pra Campinas. Chegando em Campinas, gente, a parte da triagem demora muito, né? Porque eles tentam colocar as pessoas dentro da prioridade delas. E a minha prioridade, obviamente, era muito baixa. Eu tinha 17 anos. Então, eu tava com uma carinha saudável, eu tava bem, não tava com tanta dor. Eu demorei muito pra ser atendida. Acho que a gente ficava, tipo, umas 4 horas, assim, pra triagem. Foi um residente que me atendeu. Só que aí a gente contou nessa história que a gente conhecia o residente de otorrino lá.
e que tava todo mundo sabendo do meu caso. E de fato, todo mundo tava sabendo. Porque daí esse residente que me atendeu saiu da sala e foi encontrar os médicos. Eu acho que eram 4 especialistas e mais alguns residentes para falar que eles tinham realmente estudado e que eles eram os caras, assim, para ajudar a gente. E ficou tranquilizando muito a gente. Olhava para mim, olhava para minha mãe, olhava para meu pai. Então eles foram muito cuidadosos, muito atentos. E essa parte de, tipo assim, a gente quer te estudar, a gente quer ver o seu caso, a gente quer ajudar pessoas assim. E a gente já teve alguns casos, porque aqui em Campo Grande, ninguém falava, eu já atendi um tumor de Frantes, sabe? Todo mundo falava assim, eu fiz uma cirurgia do pâncreas, sei lá, uma vez ao ano. Lá em Campinas eles falavam, aqui a gente atendeu tipo 2 Frantes no ano. Isso, meu Deus, me fazia muito bem, assim, de querer ser estudada e poder ajudar de alguma forma a próxima pessoa que tivesse isso, né? A gente decidiu de fazer em Campinas. E aí minha cirurgia foi marcada pro dia 14 de agosto. E a gente ia pra Campinas algumas vezes. Minha mãe até se apaixonou por uma loja de sapatos lá de Campinas. Quando chegou a época de fazer a cirurgia, a gente foi pra Campinas de avião. E aí eu me despedi das minhas irmãs e foi bem triste, assim, essa parte da despedida, sabe? Os médicos deixavam claro que eles não sabiam quanto eu ia demorar pra recuperar, se eu ia recuperar, se ia precisar ficar mais tempo lá. Então a gente foi pensando, tipo assim, vamos ficar lá uns 3 meses, né? Pra fazer a cirurgia e o acompanhamento e tudo mais. Não foi bem assim. Eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia, acho que de 9 horas, é bem delicada, demorou bastante mesmo. Perdi 30% do meu pâncreas e aí eles conseguiram recuperar 70%. A parte da cabeça, ela foi costurada aqui continuou no corpo e essa parte aqui foi costurada. E a parte que sobrou, porque aqui no meio tinha o tumor. A parte que sobrou, eles tiraram e acoplaram ao meu intestino. Então hoje... Quando eu como alguma coisa e eu senti muita fome antes, minha barriga não faz barulho de fome, a minha barriga faz barulho se eu como depois de sentir fome. É um barulho assim muito alto, gente, não tem nem como eu esconder, dá muita vergonha. Minha barriga faz muito barulho por causa disso, por causa da cirurgia. E aí tiraram o tumor e fizeram as avaliações e viram que era benigno. E eu lembro de sair da cirurgia assim, mal. Eu tava na UTI, a gente tem que ficar na UTI um tempo, né? Eu fui operada numa quinta-feira, eu acho. Ou era quinta ou era sexta. Meu pai me fez levantar no primeiro dia, pós-cirúrgico, assim. Eu usava... É uma cirurgia muito grande, gente. Ela é mais ou menos desse tamanho, a minha cicatriz. Ela cobre toda a minha barriga. Assim que ele me levantou no ar, me ajudou, né? Claro, ele mais fazia força do que eu, porque eu ficava tipo uma velhinha contraída, assim. Eu não conseguia não ficar assim, eu ficava curvadaça. Porque para pra pensar, o meu abdômen inteiro foi cortado. Todos esses músculos que te ajudam a te fazer vomitar, por exemplo, a te fazer soluçar e a te fazer espirrar, e até um respirado mais fundo, assim, quando você tenta fazer uma respiração funda, todos esses músculos são imprescindíveis. E os meus estavam cortados, então a dor que eu sentia era absurda, assim. Tempo depois eu consegui acelerar esse processo, gente, ficar em hospital, deitar em hospital, ver os seus pais passarem por aquilo. Meus pais não dormiam comigo, eles vinham acho que 9 horas da manhã e eles iam embora às 17, porque expandiram esse tempo que eu tinha com eles, porque eu estava sozinha e eu era menor. Eu tomava banho na UTI em cima da maca, então era com paninho úmido e tudo mais. E essa fase foi bem complicada, assim, mas sempre meu pai e minha mãe me ajudando a sair da cama, me levantando, tentando fazer com que eu desse uma volta, assim, pelo hospital. E, gente, é louco ver isso. Eu não aguentava andar, tipo, 80 metros, 50 metros. Eu não aguentava, eu ficava cansada, tinha que sentar. E eu andava super curvada, super curvada. Sabe aquelas velhinha real, assim, de andar bem curvadona? Era assim que eu andava. Eu saí na segunda da UTI e fui para um quarto de enfermaria normal. Na enfermaria tinha já alguém do meu lado, eu não gostava tanto. Na UTI eu tava sozinha, totalmente sozinha. E aí tinha alguém do meu lado e aquilo começou a me incomodar. Eu queria ir embora, porque meus pais também ficavam incomodados, não ficavam à vontade ali de ficar comigo. E aí eu só queria ir embora. Eu ficava pedindo todos os dias, quando os médicos vinham me ver, naquela ronda que eles fazem, eu ficava pedindo pra ir embora. Outra coisa que foi muito difícil pra mim é que eu não podia comer, eu não comia. Eu comecei a comer, tipo, gelatina, chá. No dia que eu ia receber a minha alta, eu acordei tão feliz, gente, vocês não têm noção. Porque eu amo pão. Eu sou apaixonada por pão, eu amo, assim, com todas as minhas forças. E nesse dia da alta eu acordei e aí tinha um pão com manteiga e leite com café. Gente, vocês não sabem quanto que eu fiquei feliz, dá até dó do quanto eu fiquei feliz de comer aquilo. A minha mãe ficou tipo assim, como assim eles estão te dando isso? Meu Deus, ela foi reclamar lá com o pessoal do nutricionista, mas disseram que não, tudo bem, eu já comi um pão com manteiga. E aí eu comi meu pão com manteiga e tomei o meu leite com café com tanta felicidade, gente. Ai, que felicidade, meu Deus. Eu lembro da sensação, assim, do quanto eu fiquei feliz. E aí o médico, lá pelas 11 horas, assim, da manhã, ele veio falar com a gente, falou assim, olha, a gente vai dar alta pra vocês. E aí a gente chegou em Campo Grande, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Foi lindo a chegada, eu tava extremamente feliz por dentro, mas super debilitada fisicamente. Eu não conseguia andar por muitos metros, tinha emagrecido muito, eu lembro que eu pesava mais ou menos 42,
40 quilos, hoje eu peso 60, 62, então eu emagreci muito, gente, eu tava muito magra, dá muita dó, assim, da situação. E aí, aqui, vocês podem ver que eu tinha um acesso, ou na direita ou na esquerda, não lembro, eu acho que é na direita, que é o acesso pra ir direto pro coração, a artéria que vai direto pro coração, que é por onde entrava a minha morfina. Com o tempo eu fui me recuperando, eu não conseguia comer muito, então eu comia melancia, e quem tem algum problema no intestino ou na parte digestiva sabe que melancia é muito pesado, então não demorou muito tempo pra eu passar muito mal, senti uma dor horrível, porque eu só comia melancia. E aí eu fui no hospital e o médico me olhou e falou assim, você tá comendo melancia, não tá? Eu cheguei a assustar. E aí o médico me explicou por que eu não podia comer melancia, o quanto exigia do meu corpo e era pesado pra mim. E nesse mesmo dia eu tive que tomar soro porque eu tava bastante desidratada, porque de novo eu sentia muito enjoo, não sentia vontade de comer nada. E eu já não tomo água, então nessa época eu tomava menos água ainda. Continuei fazendo os retornos na Unicamp, então eu ia primeiro, eu fui um mês depois 3 meses, e aí eu fiquei indo de 6 em 6 meses até dar uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos. E aí, finalmente eu tive alta, eles falaram pra eu não precisar ir lá pra Campinas, que eu já podia ser atendida por um médico onde eu tiver. Eu sempre faço, então, uma vez por ano, todos os exames, pra ver se tá tudo ok com o pâncreas, faço uma tomografia, faço tudo de sangue pra ver se tá tudo ok. Os médicos me explicaram que eu tenho uma possibilidade muito grande de desenvolver diabetes, porque o meu pâncreas, ele era 100% e agora ele é 70% para 60% mais ou menos de funcionamento. Então existe uma probabilidade sim de eu desenvolver diabetes. Continuo tendo enjoos recorrentes assim, e principalmente se eu fico sem comer. Se eu ficar mais de 3 horas sem comer, a chance é bem maior assim de eu passar mal. E o enjoo, quando ele vem muito forte. E aí eu tento passar Vick aqui pra ver se eu consigo burlar o meu cérebro, assim, dele pensar que eu tô bem, que tá tudo certo. Ou se não, eu tomo um chá ou eu tomo Vonal. Em casos extremos, assim, eu tomo Vonal. Quando vem o enjoo, como ele vem forte, eu já tenho quase certeza de que eu vou tomar Vonal. Eu levo o Vonal na minha bolsa pra ter certeza que vai ficar tudo bem. Quando eu lembro dessa fase, foi até um exercício que minha própria psicóloga me levou a fazer. Foi um ano difícil pra mim, apesar dele ter terminado bem, foi um ano difícil porque é uma coisa que eu tenho que conviver até hoje. Sei que para muitas pessoas a parte estética pode pesar mais, se você ter uma cicatriz gigante na sua barriga. Para mim isso não pesa tanto, mas me pesa a questão de, tipo, ter enjoo, sabe? De saber olhar para uma comida e pensar assim, vou passar mal. Eu não cuido disso, eu confesso, eu não cuido tanto de limitar os meus doces, limitar a minha comida, mas eu sinto esse peso, sabe? Principalmente quando o enjoo vem, eu vejo que eu não sou normal, assim como as outras pessoas, que aquilo vai pesar mais pra mim, e aí bate um arrependimento, assim, muito forte. Esse tipo de tumor existe e que ele não é falado, não achei na internet sobre ele, alguém que tenha passado por esse caso, então por isso achei essencial trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que ajude de alguma forma. Se você estiver passando por essa situação, me deixa aqui nos comentários pra eu poder falar com você, a gente pode trocar uma ideia. E muito obrigada por assistirem, um super beijo e até mais. Tchau, tchau!